Savara Show. Sejam bem-vindos a um novo episódio do Subara Show. Meu nome é Mário e provavelmente eu não passaria no teste de Turing porque eu sou estranho demais para ser humano. Aqui é o Seiji e eu pedi pro chat GPT me contar uma piada. E o que ele me falou? Por que o Otaku levou uma escada para o evento? Para alcançar o nível mais alto de fandom. Ok, né? Ok. Achei engraçado. Eu sou o Jin e eu joguei Subara Show no gerador de imagens digital. Aparentemente vocês são um carro. Olha! Interessante. Bom, a gente tá aqui pra falar de IA, né? Esse tema foi sugerido pelo Seiji, mas a gente vai falar de IA voltado à indústria do entretenimento no geral, né? Porque hoje tem se falado muito da IA, principalmente com a evolução que a gente tem tido com os sistemas, modelos de aprendizado de máquina e etc. E tem se possibilitado esses prompts de geração de imagens, de texto, etc., a fazer muitas coisas e muita gente está impressionada com a evolução que a gente tem tido nos últimos anos, né? Antes eu queria começar a falar que muita gente fala de IA achando que é algum tipo de entidade cósmica que faz o que você precisa ou responde o que você pergunta, né? E só queria deixar claro que a IA é um domínio do conhecimento específico, né? Todos esses modelos de aprendizado que a gente tem visto, etc., de geração de imagem e texto, pertencem a uma subcamada muito específica e que a gente chama de aprendizado profundo, né? Deep Learning. E que aí vem as redes neurais e é da onde existem, né? E da onde surgem ChatGPT, né? O DALL-E, né? E etc. Então é só pra deixar claro que redes neurais não é nada místico, não é uma entidade, sabe? A IA ou coisa parecida. É simplesmente um problema matemático de otimização de variáveis considerando um custo, ponto. É isso, é uma matemática. É isso que ela quer que você pense. Será que você é um IA, Jim? Eu não sei agora. Outro dia eu tava navegando pela internet e tal. Aí sabe aqueles negócios, prove que você não é um robô? Aí você tem que selecionar a imagem. Aí tava lá a foto, prove que você não é um robô com a foto da Sarah Connor. Aí eu já fiquei com o pé atrás. Pô, mas eu falo que eu fico com medo de eu ser um IA, porque eu já errei algumas vezes, assim, sabe? Encontra a bicicleta, cadê a bicicleta, mano? Eu não tô achando, é muito difícil. É complicado isso. E na verdade, toda a questão de inteligência artificial, ela meio que se baseia em alguns conceitos também vindos de redes neurais, por exemplo, uma forma de inteligência, ou uma forma mais expandida, né? A questão mais importante é a palavra treinamento. Quanto mais ela treina, quanto mais ela pratica, quanto mais informação ela absorve, mais ela consegue ter uma resposta, e no caso uma resposta mais humana, que está acontecendo agora com o ChatGPT, né? Uma resposta que o texto escrito parece que foi um humano que escreveu, porque ela tem milhões de camadas, né, para poder fazer essa resposta, e quanto mais absorve. Só que o ChatGPT por enquanto ainda está limitado também, por causa das informações de até 2021, né? Mas assim, um pouco ela está evoluindo, porque ela está absorvendo mais e mais informações. E a maior discussão que temos com as IAs, né, é a questão dos empregos. A questão de como que vai ser os empregos que serão eliminados, digamos assim, né, e serão substituídos. Essa é uma grande discussão que acontece. E o uso bom ou ruim também, né, das IAs, porque aí depende do humano também que for usar, né. Então essa é a questão. É curioso, porque hoje a gente está no meio de uma grande revolução, né? A revolução tal qual foi, a minha opinião, isso, tá? Tal qual como foi antigamente a aplicação e a revolução industrial que a gente teve com a eletricidade, máquinas elétricas substituindo o trabalho humano, hoje a gente tem, principalmente naquela época, a gente substituiu o trabalho manual por algo automatizado, né? A gente começou com máquinas, etc., substituindo o trabalho que os humanos faziam, né? Algumas coisas, né? Pelo menos alguns trabalhos começaram a mudar, né? Muitas coisas que antes existiam não existem mais, né? Mas muitos outros trabalhos passaram a ser mais valorizados, principalmente por causa da necessidade cognitiva, né? Então, a criatividade, trabalhos criativos, etc., são valorizados porque até então a máquina não tinha ou não conseguia realizar alguns tipos de processos, especialmente quando a gente falava de criar, né? Gerar, criar algo. Porém, assim, a revolução que a gente está tendo agora com a IA, a gente está aplicando tecnologia ao processo cognitivo. E a gente está começando a ter processos de IA, etc., que geram coisas baseadas em informação, né? Elas adquirem informação, replanejam o modelo delas, né? E elas geram saídas, etc. Elas estão evoluindo, estão melhorando, né? Então a gente começa a ter um resquício assim, de máquinas gerando, ou a princípio, começando a criar coisas.
criar imagens, criar textos ou substituir um certo processo que as pessoas chamam de criatividade, né? Que é a imaginação, a concepção de algo. E nesse contexto, todas as indústrias do entretenimento, né, elas começam a ser impactadas, porque você vê lá, até de roteiristas, né, de Hollywood, etc., que estão preocupados com o ChatGPT, né, geração de imagens, né, artistas, né, que hoje sofrem com o fato de pessoas gerarem imagens, venderem, etc., já começa a ficar um pouco mais escasso o trabalho manual, assim por diante, né? E até jornais, etc., que estão com um grande problema de fake news baseados em imagens geradas, sabe? Teve a imagem do Papa lá, que um dos jornais publicou, né, achando que era verdade, né? Então, todas essas indústrias começam a ter impacto, né? E a indústria dos animes não escapa. E é por isso, e é pra isso que a gente tá aqui pra falar, né? A gente quer discutir sobre a IA na indústria dos animes. Então acho que já vale a gente começar conversando assim de uma forma geral. Como que toda essa revolução da IA, vocês acham que impacta na indústria dos animes? Bom, já tem algo acontecendo que tá com muita discussão. São os concursos de ilustração de animes, né? Que estão colocando muitas regras agora. Porque teve um ou outro que usou o chat, a inteligência artificial aí, né? O IA pra demonstrar como é que é o uso. E tem algumas outras tecnologias que estão sendo proibidas. Porque por causa da ilustração que está sendo feita. De uma forma muito boa, excelente. Às vezes até que nem percebe que foi feito uma máquina que foi feita, né? Não foi um ser humano que fez. Então já tá com essa reclamação, né? E os ilustradores já estão bastante preocupados nessa questão. Tava até vendo uma pesquisa que eu até mandei para você, Mário, né? 94% dos criadores japoneses já estão preocupados com a IA. Uhum. Por causa que isso daí pode ver sua arte roubada, sendo distribuída em outros lugares e não vão receber grana, não vão receber dinheiro para isso, né? Ou até mesmo alteração com as vozes também, né? Então isso já está sendo uma realidade, uma preocupação. Agora, se vai ter um anime inteiro sendo produzido por um IA, não sei. Teve um caso, faz alguns meses, que lançaram um anime bem curtinho. Uns 3, 4 minutos de inteligência artificial pra mostrar como que era, né? Eu não vi, parece legal assim, né? Mas... É o Rock, Paper, Scissors, né? É esse daí mesmo. A gente já tá vendo essa fase, né? Vai acontecer. Vai ter mais coisas feitas por inteligência artificial? Vai ter. A questão é a regulação. Vai regular isso? Vai ter controle? Porque, novamente, pessoas ficarão desempregadas. Então precisa ter um controle. Vamos lá. Essa é uma discussão que, ok, a gente tá indo pro lado dos animes e mangás e tal, mas essa é uma discussão muito mais antiga. Porque, tipo, toda essa coisa do... a gente vai perder emprego. Sim, a gente vai perder o emprego. É triste, mas acontece. Do mesmo jeito que teve muita gente que perdeu o emprego quando a lâmpada foi inventada. Quem fazia vela, cara, não precisava mais de tanta vela assim. Mas o ponto todo, beleza, esses empregos até podem sumir, mas outras coisas vão aparecer. Porque a inteligência artificial por si só vai habilitar novas coisas que a gente não tem nem em mente, sabe? Tipo, é triste que pessoas percam o emprego? Sim, ninguém vai falar aqui que isso é uma coisa bonita e tudo mais. Só que, por exemplo, vamos supor que a gente consiga realmente chegar num ponto que se consiga fazer um anime inteiro a partir de uma IA, beleza? Ainda, cara, se você pegar só o anime e jogar, faça um anime XYZ. Pronto. Qualquer um pode fazer isso, sabe? Ainda existe o fator humano, daquele cara que vai sentar ali e vai falar, não, faça assim, assim, assado, assim, assim, assado, assim, assim, assado, e vai conseguir se diferenciar porque é bom, usando ele como uma ferramenta. Sim. Mas aí você pega casos que, por exemplo, a Netflix faz isso, né? Eles obtêm os dados de preferência do usuário, né? Pra eles gerarem algum tipo de roteiro e um roteiro de fato agradar as pessoas, etc. Se você juntar uma coisa ou outra, você tira o fator humano. Você tem a possibilidade de gerar obras baseado em preferência do usuário e não tem ninguém envolvido. A gente tá arrumando esse caminho. Sim, você pode. Só que daí você tem um problema do sistema se autoalimentando, né? É. Isso pode até funcionar por um tempinho. Mas depois vai ficar sempre o mesmo das mesmas coisas, não sei o quê. Eventualmente alguém vai ter que sentar lá e mexer e fazer e mudar. Assim, é verdade. Alguém vai regular esse sistema pra que, conforme for caindo, Principalmente que a gente tá falando de, por exemplo, de um anime. Cara, desculpa, eu não sei vocês, mas eu estou de saco cheio de Sekai. Ah, é? Eu também. É tudo a mesma coisa, o roteiro é o mesmo, né? Se você botar uma aí pra fazer anime hoje em dia, ele vai fazer mais um Isekai genérico. E, cara, já tá saturando. É que o Isekai, ele é
é um tipo de anime que ele é focado no comercial. Deixa eu entender aqui o que as pessoas querem, etc. Eu vou fazer alguma coisa que atenda de forma completamente rasa o que elas estão buscando, ou sei lá, elas vão assistir algo completamente genérico porque o tema interessa, não sei, é qualquer coisa mesmo. A fórmula de sucesso, que o roteiro é básico, vende bastante, pronto, altera um elemento ou outro e acabou, né? E vai vender. Sim, a IA ela consegue fazer muito disso. Só que é aquilo, vai ser tanto, de tantas formas, com tantas pessoas fazendo, porque você vai pensar basicamente uma pessoa sentada num computador fazendo pouquíssimas coisas. Vai ser tanto que rapidamente vai ficar sem graça, entende? Nesse ponto não é o problema. Só que por outro lado... Por exemplo, Mario, você sabe desenhar? É muito pouco. Seiji, você sabe desenhar? Não. Eu também sei muito pouco. Só que nada impede de um de nós três ter uma ideia muito maravilhosa para uma história e usar a ferramenta, porque a gente não tem a técnica para o desenho. Sim, é verdade. Hoje ela não tá nesse nível, né? Pode ser que um dia ela chegue, né? Ou cria um concept, etc. E aí passa pra alguém, olha, é mais ou menos isso que eu tô buscando, né, tal. E de fato a IA, ela tá suprindo essas demandas criativas até o momento, né, de criar, assim, baseado num contexto que a gente passa. Mas a tendência é que como é que ela serve e qual que é o propósito dela é pra substituir um trabalho braçal, né? Algo que exige esforço, né? Só que no momento, como a forma como ela está sendo criada, a forma como ela está sendo concebida, ela está substituindo o processo cognitivo, processo de criação, etc. Então se eu usar e falar, olha, me gere imagens genéricas aí pra eu ver alguma coisa, sabe? E escolhe qual que tem mais apelo. E isso começa a moldar preferências, né, de animes ou obras, etc., a partir da preferência do usuário. E a gente já tem isso hoje funcionando na palma da nossa mão, que são as redes sociais, né? Todo tipo de conteúdo que é provido pra gente, pelo menos a maioria, é provido através da preferência do usuário, né? E a gente entra na bolha e assim por diante. E eu tô vendo a tendência disso acontecer pra muitos outros tipos de obras ou títulos, animes, séries, filmes do público de nicho, assim, né? Então, muitas séries, muitos animes, Isekai é um desses tipos, assim, as pessoas elas costumam assistir mais, né? Com uma Crunchyroll a gente consegue coletar esses dados, né? A gente sabe quem são as pessoas que estão assistindo determinados tipos de animes, né? Quais são os gêneros mais assistidos, né? E as coisas começam a se moldar em cima disso, né? Então, você começa a perder muito esse fator humano, sabe? De uma obra ter um objetivo, um propósito, sabe? Algo mais denso, e ele começa a ser um produto muito mais comercial. E a IA, a possibilidade que ela tem disso de potencializar e exponencializar esse tipo de movimento é muito alto, né? Eu entendo, só que ao mesmo tempo, é que assim, a indústria de anime, ela em comparação, ela é uma indústria relativamente fácil de se fazer, ela é braçal. Mas, por exemplo, você vai fazer um anime, beleza? Um anime tem um orçamento de que hoje em dia? Um anime de 12 episódios? Vamos botar aí uns 5 milhões? Eu tô chutando alto, eu acho. Eu acho que é isso. Eu não faço ideia. Mas vamos chutar bem alto. Vamos chutar, custa 10 mil... Custa 1 milhão por episódio. Isso é muita coisa, com certeza. É muita coisa, é 1 milhão por episódio. 12 episódios, 12 milhões pra fazer uma série de 12 episódios. Quando você vai comparar, por exemplo, com indústria de cinema, indústria de games... Tem jogo hoje em dia que custou 200 milhões para fazer. Então, com esse avanço, por exemplo, você pode manter o mesmo faixa de gasto, que é um gasto exorbitante, e fazer uma coisa muito mais detalhada em conteúdo bruto. Porque hoje em dia, você vai fazer, por exemplo, você vai fazer um campo. No seu jogo, por exemplo, tem um campo de flores. Tem que ter um filho da putinha que vai ficar sentado na frente do computador fazendo a flor. Ele vai fazer umas 4, 5 flores, vai fazer a textura pra colocar naquele campo de campo, sabe? Alguém teve que fazer. Essa pessoa precisa ser paga. Essa pessoa poderia fazer mais se não tivesse que fazer a flor. Eu entendi o que você tá falando, é que a gente pode substituir pequenas partes da produção por um processo automatizado, especialmente com a IA, e coisas são pra gente talvez irrelevantes, que é fazer a flor, o campo, sabe, a grama, coisa que talvez seja relevante pra minha obra, né? Fazer uma cidadezinha pequena, tal, também dá pra fazer, porque aí você pode pegar essas pessoas e colocá-las no que realmente importa, sabe? Porque com isso, de 2 a 1, ou se você manter a mesma faixa etária, né, de investimento pra fazer um jogo, por exemplo,
você vai ter um jogo muito maior, porque você vai ter mais ou menos a mesma quantidade de pessoas, cada um vai fazer uma coisa, vai ficar uma coisa muito mais refinada, muito maior, muito mais megalomaníaco. Ou você pode diminuir a faixa desse preço, cortar isso, sei lá, de 200 para 150 milhões, para ter o resultado parecido com o que você teria antes. Você gastando menos, você pode repassar isso, ou você pode não repassar e coletar dinheiro para fazer outra coisa, para fazer um outro jogo. Mercadologicamente faz sentido. Por isso que eu acho que vai ser muito difícil regulamentarem isso de forma extensa. Eu consigo ver um nível de produção, por exemplo, alguém que vai fazer o desenho de um background, usando rotoscopia. O cara atualmente, o cara tirou a foto, pegou a foto, tacou na frente de um computador e ficou desenhando por cima. Uma inteligência artificial faria isso num instante. Já faz isso. Então, num instante. E aí você consegue fazer um frame, cara, de movimento com um background ali muito rápido, sabe? Então você não tem um profissional a menos, né, nessa questão. E um grau de produção muito alto. A gente tá falando de background, né? Sim, mas é que tá. Esse cara, ele pode pegar e fazer outra coisa. Talvez não. Talvez não. Ele vai ter que fazer outra coisa, porque ele ainda vai precisar trabalhar. Talvez ele seja na área de animação, talvez ele vire um profissional generalizado, né? Não, a questão, assim, vai ter a questão do especialista. O cara que se especializa numa outra função. O braçal tá condenado. Então, o profissional generalista tá condenado. O artista generalista tá condenado. Os especialistas vão começar a se tornar mais valorizados, né? Porque se você precisa de profissionais que, olha, preciso gerar um campo de flores, um frame aqui específico, etc. Essas coisas que talvez um generalista ou alguém de mais novato consiga fazer, né? Você vai substituir pela IA. Mas aí a tendência é, ou você vai ter profissionais mais especialistas, ou você somente vai ter profissionais que têm longa data, são profissionais especializados no sentido de tem muito tempo de carreira, né? Seniors, etc. E como é que fica o aprendizado da galera? Como é que fica a carreira da galera que tá iniciando, né? Se tudo isso é substituído pela IA. Não, mas é que tá. Olha, eu acho que o melhor paralelo que a gente tem pra isso foi quando inventaram a máquina fotográfica. Porque antes de você ter a máquina fotográfica, se você quisesse guardar o rosto de alguém pra posteriori, você teria que contratar uma pessoa que faria um quadro e ele tentaria fazer esse quadro o mais realista possível. Realista no estrito senso da história da arte, tá? Aí fez-se a máquina fotográfica. Tudo bem que não foi tão rápido. Eu acho que o maior problema que a gente tem, a principal diferença, é a velocidade que a técnica tá evoluindo, sabe? Porque as primeiras fotos, foram feitos em chapa de prata lá, enfim, não importa muito. Mas mesmo assim, aquela foto que você deixa ali parado, abre, fica lá 5 minutos parado, fecha e você tem a foto, beleza? Essa pessoa, ela pegou e olhou assim, ok, o que eu vou fazer da minha vida? Tudo que eu sei fazer é desenhar muito bem. Que é basicamente o mesmo problema que a gente tem hoje em dia. Então, o paradigma é o mesmo, né? O paradigma é exatamente o mesmo. O que aconteceu no passado, quando a humanidade já enfrentou esse paradigma? Ele falou assim, beleza, já que eu não preciso mais fazer uma coisa extremamente igual à realidade, eu vou pro outro lado. E começou a ter a arte impressionista, se não me engano, impressionista. Mas basicamente é tipo, eu vou fazer artes que não tem a preço nenhum com a materialidade da realidade. Então você começou a ter artes do, por exemplo, os dois olhos da pessoa, a orelha, só que é uma orelha toda quadradona. Sim, abstrata, arte abstrata. Isso, assim. Abstrato, isso, obrigado. A gente pode estar preso próximo de um paradigma desse, tá ligado? De novo. Pelo que você tá me falando, então a gente tá fudido, porque a gente vai ter animes que são baseados em Picasso, sabe? A galera toda estranha andando. Não, mas é que tá. O ponto é que a gente não sabe como vai ser esse paradigma. Essa foi a solução daquela época. A solução dessa época pode ser uma solução diferente, mas eu imagino que vai ter alguma coisa tentando fugir disso, sabe? Eu não sei, a gente ainda não sabe, ninguém sabe. Né? Não tem como saber. A preocupação de hoje agora, e vale a pergunta pra vocês. A primeira é, pessoas vão perder, animadores, artistas, mangakás, roteiristas, né, editores de mangá, não sei. Toda essa galera que vão focar na indústria do mangá, vão perder o emprego? Se vão, quem vai perder o emprego? Vai ter impacto, sim, de perda de emprego. Isso pra mim é um fato. Ainda mais com toda mudança tecnológica, isso sempre acontece. Ainda mais o pessoal da parte mais baixa, que é o pessoal braçal. O pessoal que faz uma rotina simples, que a gente vê que pode ser simplesmente substituída por uma máquina. Então vai ser eliminado.
eliminado não, né? A gente vai ver a transição disso aí. Então vai ser diminuído um pouco mais dessa questão de emprego dele. Cara, eu acho que eliminado não. Eu acho que vai virar uma coisa mais... Porque, por exemplo, hoje em dia a gente tem uma coisa muito, muito importante pro mundo atual, que é a internet. Bem que no Brasil, especificamente, o melhor exemplo de acesso à internet, mas isso não vem ao caso, né? Mas quando você olha pro lado de fora... Cada vez mais o que está acontecendo é um modelo de negociação direta. Você tira todo o intermediário, por exemplo, no caso dos mangakas, inclusive já está acontecendo hoje em dia, tá? Você tira toda a parte do meio de editor, não sei o que lá, publica diretamente na internet, porque as pessoas elas já sabem desenhar. Elas podem desenhar, elas podem até inclusive usar aí e complementar a linha de trabalho dela na casa delas, e postar na internet, por exemplo. Não vai ser todo mundo que vai fazer sucesso? Não vai ser todo mundo, não é assim que o mundo funciona, sinto muito. E pegar o público direto, sabe? Quantos manhwas você não vê de tirinha? É basicamente isso, não tem uma editora por trás. Talvez, assim, a gente vê um aumento de volume de coisas, porque vai ser mais fácil produzir, né, as coisas. E a distribuição depende do meio, você também pode, não precisa usar só a TV. Pode usar a internet, outros lugares. Precisa ter o mangá físico, pode ser pelo celular, né, que você vai ver. Eu acho que o mangá físico ainda vai existir, só que só vai virar físico os que sobressaírem. Então, mas assim, a questão que talvez, assim, agora com a facilidade do uso de inteligência artificial, né, você consegue produzir coisas mais fáceis, mais rápidas e com menos custo. Então você consegue produzir mais coisas. A questão é a qualidade do que você vai produzir, né, assim, não em arte, a história. Isso aí entra na competência individual de cada um. A história eu acho que você não consegue substituir em qualidade. Talvez até consigam. A IA pode até te ajudar nisso, sabe? Sim. Você vai ter um emprego misto, digamos assim. Porque é muito fácil você usar consulta com IA agora. Antes, para você ter uma ideia. Sugestões de ideias. Você conversava com o seu editor e o seu editor dava sugestões. Agora você pode olhar uma IA, por exemplo, e ele te dá sugestões também. Por que não? E ele vai te dar baseado em algum contexto, né? No mínimo vai ser em popularidade, né? Então, se você for perguntar pra ela me sugira alguns temas, ela vai basear em popularidade, vai te dar, a não ser que você seja alguém muito específico, né? E aí eu acho que perde totalmente o fator humano. Não, porque você ainda vai ter que ter o planejamento, você ainda vai ter que ligar as pontas. É tipo, no ponto que tá hoje, e eu chuto que pelo menos pelos próximos 200 anos, sabe? A IA tá muito longe de chegar na potencialidade que o cérebro humano tem no geral. Você entendeu? De fazer correlações tão bem quanto um cérebro humano consegue fazer, sabe? Eu não chutaria esse tempo porque a lei de Moore, assim, ela é sinistra em relação à potencialidade das leis eletrônicas, assim, mas eu acho que eu entendo o que você tá falando, ela tá longe. Também depende da área. Reconhecer padrões, a IA tá mais rápida do que o cérebro humano. Sim, mas ela não consegue entender conceitos abstratos ainda. Isso sim. E esse é o ponto. Eu vou dar um exemplo que antes de começar aqui a gravação, eu joguei um bot de fazer imagens pra galera brincar, beleza? E aí eu tava fazendo, eu falei assim, beleza. Brincando com a inteligência, eu falei assim, me faz um motoqueiro com um capacete transparente pra gerar a imagem, beleza? Ela ficou gerando, a máquina me fez um motoqueiro com Baby Doll. Por quê? Porque o Baby Doll é transparente. Faz sentido. E aí ele associou a transparência com Baby Dolls. E não com a transparência. Falta contexto ainda, mas isso é questão de tempo. E com a velocidade que a gente está produzindo material de insumo para o treinamento, isso tá exponencial, tá? Então eu não sei quanto tempo. Vai ser rápido. Pra máquina, sabe, vai ser muito rápido. Mas o ponto é que eu acho que ela não vai conseguir, de forma rápida, entender o conceito base do que é transparência, entendeu? E isso, quando a gente tá falando de arte, principalmente quando você tá falando de emoção, é muito importante. Porque pega uma música, por exemplo, Bohemian Rhapsody, que é tipo só a melhor música que existe. Eu também chutei lá em cima. Do começo ao fim, ela é emoção. Ela é emoção do começo ao fim. E só dá pra você... E você pode até simular a emoção e tudo mais, mas a emoção em si é uma coisa que eu não acho que ela vai conseguir. E enquanto ela não conseguir entender o fundamento disso, eu acho muito difícil ela fazer uma coisa realmente emocionante. Ela pode fazer coisas de sucesso.
Mas você entende o meu ponto? Eu tô sendo muito... Não, eu entendo, mas o ponto é que ela não precisa ter uma emoção pra produzir algo de sucesso. Isso é o que é relevante pra indústria. Porque ela pode se basear em uma grande variedade de coisas que impactaram as pessoas em todos os tempos, de acordo com a multimídia que ela tá trabalhando, né? Se for com um filme, por exemplo, ela tem uma grande relação de, sei lá, público versus, sabe, pontos de emoção e classifica isso em alguma forma, consegue servir de insumo pra rede neural e ponto. Você tem, sabe, um filme que vai atingir as pessoas em diversas formas e não importa como, assim. Você não precisa nem falar que foi gerado pela IA ou não. As pessoas podem fazer esse teste. A gente não sabe se os últimos roteiros ou se os filmes que a gente assistiu nos últimos anos teve alguma participação em alguns pontos de inteligência artificial na concepção de roteiro, de imagem, enfim. Os da Marvel deve ter tido, sim. Não tenho dúvida. É tudo a mesma história. Não tenho dúvida. Sabe, o problema é que a gente tá perdendo o fator humano. E aí a gente começa a discutir, tá, mas até que ponto a IA ela realmente gera arte? Qual que é a produção artística dela, né? Isso é muito profundo pra gente discutir, porque a gente vai ter que definir o que é arte. Na verdade, a gente tá num ponto da história da arte muito esquisito. Porque quando você olha de história da arte em si, né? Existiram momentos na arte onde as pessoas estavam fazendo arte e a história da arte e as pessoas não sabiam exatamente o que era a arte da época, como existiram pontos da história da arte que as pessoas sabiam que estavam fazendo arte, tá? Como, por exemplo, antes da máquina fotográfica, todo mundo sabia que a arte era tentar retratar a realidade. Quando teve lá no começo da colonização aqui do Brasil e dos Estados Unidos, as pessoas não sabiam direito o que seria arte, então as pessoas estavam só fazendo a meio esmo, sabe? E só foi descobrir o que era arte anos depois. Só que hoje em dia a gente já tem uma demanda muito grande. A gente tem... Porra, você entra no Google e escreve qualquer coisa, desenho ou arte, você vai achar aquela coisa. Hoje em dia, sem a inteligência artificial, a gente já tem uma produção massiva de arte, porque você tem muita gente fazendo, não tem nada que tá interligando elas, sabe? Assim, isso aí é tudo questão subjetiva, né? Sobre a arte que você gosta, aprecia, e muito da arte envolve muitos nuances, né? Do momento que acontece, sabe, esses detalhes. Não sei se a inteligência artificial conseguiria chegar nesse nível ainda. Agora, para coisas mais objetivas, ela consegue atender. Algumas ela vai falhar? Vai, mas ela vai treinando, vai melhorando. Por exemplo, um código, um programa. Se você souber fazer uma pergunta correta, com todos os detalhes, com todos os requisitos ali, ela vai escrever um código. Vai ter falhas? Vai. Só que aí você fala para ela, ó, tá errado isso. E aí ela vai tentar melhorar. Vai aprendendo com isso, sabe? Então uma coisa objetiva ela consegue fazer. Pode falhar agora? Pode. Mas com o tempo ela vai melhorando. Agora a gente tá falando de arte mesmo, assim, fazer um desenho, um anime. As coisas objetivas, por exemplo, rotoscopia é objetivo. Então dá para fazer com uma inteligência artificial. Porque é simplesmente pegar uma foto e desenhar por cima. Do jeito mais fácil de falar. Agora, pegar algo assim, um conceito, um roteiro muito abstrato, que tem arte muito abstrata na animação, no mangá, etc. Ela vai aprender aos pouquinhos, né? A gente está vendo essa questão de evolução aos poucos. E, assim, não sei se ela vai chegar num futuro igual a gente tá vendo essas obras a gente já viu anime, filme, série que envolve inteligência artificial. Tá muito cedo ainda pra gente ver esse negócio, né? Pra chegar nesse momento. Pode até ser, mas eu acho que não vai chegar num momento que replica um cérebro humano. Talvez algum dia a gente chegue muito perto disso. Não sei em que momento. A gente tá evoluindo de uma forma muito rápida. Mas você vê, olha só, eu assisti esse anime, o Rock Paper Scissors, né? Que ele foi basicamente gerado, né? Usou os conceitos de OpenAI, etc. E foi treinado a partir de imagens do Vampire Hunter, né? Que saiu um anime de 7 minutos, né? 3D e etc. O roteiro é nada a ver. Foda-se, mal prestei atenção nessa merda, sabe? O resultado é impressionante pro que a gente tem hoje. E isso prova que é possível gerar um anime de 7 minutos utilizando IA. Roteiro original, imagens treinadas, baseado em uma arte, etc, né? Não convence como um anime, não é um produto vendável, ainda. Mas é possível, a prova de conceito tá ali. Só falta a gente aplicar na indústria. E isso é algo que assusta pros dias de hoje. A gente pode começar a ter obras, etc, que são 100% geradas por IA e tira o fator humano, né? E pra mim, tirar o fator humano de alguma coisa que tá ligado com arte, sabe? E quando a gente fala de arte, pra mim, e eu vou falar, a minha definição pessoal, é algo que traz emoção, que toca pessoas de forma diferente, mas que quem fez, o autor, tem uma emoção por trás.
ele aplica, ele insere uma emoção em algo. E atinge pessoas de formas diferentes. E quando você fala de uma IA produzindo algo que não tem emoção, pra mim isso não é arte. E nunca vai ser arte. Porque a arte não é algo exato, né? Cada um tem sua própria definição em como se relaciona com arte. Mas pra mim a arte tá 100% ligada a sentimentos. E sistemas, e é muito complexo você explicar e definir pra uma máquina o que é um sentimento. E eu não sei se ela vai conseguir entender isso, porque por mais que a gente consiga modelar uma rede neural tal qual como um modelo de um cérebro humano, se a gente conseguir gerar uma fórmula do cérebro humano e aplicar isso na IA, eu não sei ainda assim se ela vai conseguir entender o que é sentimento, porque a gente também não consegue definir sentimento. Sentimento é algo complexo, né? Reações químicas, etc. A gente não tem isso, não consegue ter. Então, pra mim, um anime, uma arte, etc., gerada por IA, nunca vai ser uma arte, né? Um pedaço de uma imagem, etc. E a tendência como as coisas estão crescendo, é possível que a gente tenha cada vez mais produções que são focadas, né, de a forma que a gente está falando, de que não tem um fator humano envolvido. E aí você vai começar a perder a essência das coisas, sabe? Eu não sei o quanto que a indústria do anime de fato vai ser impactada, e especialmente mangá, porque, pelo menos lá no Japão, as coisas são muito retrógradas, eles são muito conservadores em algumas coisas, né? Os caras usam fax até hoje, sabe? Então, nesse sentido, acho que a gente tá até seguro, sabe? Acho que não. Será? Acho que não, porque hoje em dia, cara, se você pegar, tem um monte de artista que usa 3D nos mangás dele. Então, mas assim, o que a gente tá falando, e pelo que eu entendi da nossa discussão a maioria dos animadores e pessoas que trabalham hoje, algumas pessoas vão ter empregos substituídos pela IA, só que não são... A gente não tá falando do core ali, da produção do roteiro, das artes, etc. A gente tá falando de coisas que poderão ser substituídas por um trabalho braçal, certo? Eu acho que até a produção de arte. Mas o quê? O que em específico da arte? Porque, por exemplo, vamos pegar a Shonen Jump, por exemplo, beleza? Aham. Cara, a Shonen Jump, nas devidas proporções, ela é grande. Você realmente acha que ela não consegue fazer um algoritmo onde, beleza, esse mangá One Piece tá começando a dar certo, beleza? Eles podem fazer isso até manualmente, mas daria pra fazer por aí também, mas enfim. Eles não têm os dados digitais, tá? É tudo no papelzinho. É só escanear. Precisa ter alguém já no processo. Não, sim, mas whatever. Você vai ter um trabalho bração do início que, tipo, beleza, escanear. Se você escanear todas as imagens do Ruffy, em todas as posições que já foram desenhadas, e depois, sei lá, pedir pro autor fazer um T-pose do Ruffy, por exemplo, depois é só fazer o boneco palitinho e aí ela substitui. Você fala, não, esse boneco palitinho é o Ruffy. A amostragem é muito pequena pra você conseguir fazer algo que vai convencer as pessoas, tá? Porque de One Piece? Mesmo em 1.200 capítulos, a amostragem ainda é muito pequena pra você conseguir, sabe, ter algo que é realista para as pessoas consigam substituir, sabe? Tem que treinar com muito, muito, muito mais. Não, sim, mas eu tô falando o seguinte, você faz uma inteligência artificial que você tem o treinamento geral e você faz um apêndice, por exemplo, esse aqui é o apêndice do One Piece, então você roda a build do One Piece, porque ele vai fazer traços de One Piece. Isso você consegue, é muito mais fácil. Entendeu? Esse é o ponto. Isso é muito mais fácil. Você treina geral e depois você deixa uma pastinha separada ali, que é a referência base para aquela produção. É muito mais fácil, nesse caso, eu treinar uma IA para que aprenda os traços do Oda, algumas coisas do Oda, e ainda assim eu passar por um processo de que as pessoas vão ter que aprovar ou desaprovar qualquer arte, sabe? Aí eu vou ter algo mais palpável. Mas isso eu acho que vai acontecer sempre. E eu acho que isso, aprovar e desaprovar, acho que sempre vai acontecer. Mas nunca vai ser a arte do Oda. E olha só que interessante. As pessoas vão achar que é. As pessoas vão treinar e vão reportar pra IA. E isso é parecido, mas nunca vai ser. E nunca tem como. A IA nunca vai substituir a uma obra original, o traço original, sabe? A reflexão original. Mas a partir do momento que as pessoas não conseguem diferenciar uma da outra, não faz diferença. Passou pelo teste de Turing, né? E você prova que, de fato, aquilo é palpável, concebido. Mas, assim, conceitualmente, aquilo não é uma arte, não é a arte do Oda. Você não tem como substituir algo que foi feito no passado, etc. Você tem como trazer coisas que relembram muito bem, sabe? Isso é crível o suficiente pra pessoa acreditar que aquilo é de fato verdade, sabe? Que aquela arte foi produzida por IA, seria produzida pelo Oda, algo parecido, sabe? Mas nunca vai ser. É igual o paradoxo de Teseu, sabe? Eu posso construir e reconstruir coisas que relembrem, etc., mas nunca vai ser a obra original, nunca vai ser o projeto original. Conceitualmente nunca vai ser. Sim, conceitualmente nunca vai ser. Que nem aquele lance do cartaz que tem um óculos, escrito isso não é um óculos. Uhum. Mas o ponto, no final das contas, pro mundo prático, saindo do mundo filosófico, se você não enxerga a diferença, não tem diferença. Se o público no geral olhar o mangá novo do capítulo novo de One Piece, e o capítulo novo foi todo feito por aí com
alguns pequenos acertos, porque eu imagino que até no futuro vai ter que ter pequenos acertos. Eu acho que isso nunca vai ser inevitável, sabe? Uhum. Com pequenos acertos para deixar conciso o desenho. E a pessoa não sabe, foi o Oda que fez. Até porque, hoje em dia, nem é o Oda que desenha. O Oda, ele desenha um pouquinho e manda pro Cupich terminar o desenho. Ah, é? Não, mas... Então, conceitualmente, nem hoje em dia é arte do Oda na prática. É de um bando de estagiário que tá desenhando por cima do rabisco do Oda, mas tudo bem. Ah, tá, beleza. E tudo bem, você tá falando pra gente substituir os estagiários por IAs, assim, né? E, tá. Eu não tô falando que pra gente fazer isso, eu acho que esse seria o primeiro passo. Pobres estagiários. Não, é que assim, o resumo da nossa conversa, então, é fudeu. Fudeu pra galera que tá na rala ali, é isso? A galera que faz os backgrounds, faz umas coisinhas simples, ou finaliza, mas né, é que tá, essa galera, tipo, cara, pra essa galera fudeu. Só que ao mesmo tempo, hoje em dia, não vai ser todo mundo que vai conseguir, não, mas você tem a internet. Não é como se eles não tivessem nenhuma opção. Beleza, eu não vou conseguir desenhar para Shonen Jump, por exemplo. Mas eu posso fazer o meu mangazinho aqui e tal. Eu vou ter que ter um tanto de sorte, mas pode acontecer de virar um sucesso. Então, ou seja, a indústria do entretenimento, tal qual como desenhos, artistas, etc., quadrinistas, assim por diante... Ela vai se modificar. Então, tá fadada a entrar no que a gente chama meio de... artesanal, é algo muito mais nichado, e aí a indústria, como a gente vê, vai ficar algo muito mais mecanizado, né? É algo que passou por um processo, né, automatizado, assim por diante. Não sei se artesanal seria... Pode ser, eu acho que sim. É uma revolução tal qual foi no passado, do maquinário, etc. A gente tá substituindo o processo criativo por máquinas, e as coisas estão saindo com uma forma. E as obras que a gente vê hoje, que tem um propósito, que tem uma ligação com alguma coisa do autor, etc., e é algo que ele concebeu, baseado em uma vivência, isso tudo tá fadado ao nicho. Não, porque você pode ter essas mesmas coisas na parte da história. Você pode ter essa mesma coisa na concepção. Porque você ainda vai... Porque se é uma coisa do tipo... Até... nas grandes indústrias. Se você quer fazer um boneco que tem um detalhe porque tem uma coisa que você viveu, você ainda vai ter que fazer um concept. Você até pode pegar um concept que a IA fez e modificá-lo, mas você ainda vai ter que mexer. Porque por mais detalhes que você coloque de texto, a não ser que façam uma maquininha que escaneie a sua cabeça e imprime na tela o que você está imaginando, você ainda vai ter que fazer modificações para imprimir o que você está imaginando. Essa questão, o anime, o mangá ainda envolve muito a criatividade, né? O fator humano envolve muito, então dá pra ainda diversificar bastante, né? Em questão de qualidade de história, roteiro, sabe, a maluquice que você quer colocar ali, de forma que a IA não vai conseguir reproduzir tão rapidamente. Mas como eu falo, coisas braçais, ok, vão ser trocados ao longo do tempo, eu acho. Mas ainda, eu acho que ainda não vai perder tanto. Não, vai perder um pouco da essência, porque pode aumentar o volume de coisas repetidas, né? Mas aí a gente ainda vai manter uma essência ainda do anime, do mangá, por causa da criatividade humana, tá? Mas assim, isso aí a gente vai ver com o tempo essa mudança de paradigma para ver se o consumidor aceita essas histórias mais repetidas por causa do volume. E aceita, aí você cai aí. Aceita, então. E a diminuição das histórias de grande qualidade sumindo, né? Exato. Não sei se elas vão... Elas vão diminuindo. Elas vão diminuindo gradativamente, porque não tem espaço para vender. Cara, aí que tá, eu discordo de você. O que vai acontecer de fato é que, beleza, você vai ter uma enxurrada muito grande de pessoas. Vai ser mais difícil você achar uma coisa de qualidade boa. Só que quando você tem uma coisa de qualidade boa, invariavelmente no boca a boca ganha espaço. Porque você precisa só que, tipo, meia dúzia de pessoas vejam e passam isso pra mais uma. Essa mais uma passa para mais uma, vai chegar, as coisas boas ainda vão ter. Tipo, até uma coisa meio bizarra de falar, mas, cara, pensa, sei lá perto de 2012, mais ou menos, eu tava numa época que eu assistia todos os animes da temporada. O que não eram muitos, na verdade, vamos contar. Era bastante. Não que tem agora, né, mas... Não, agora tem mais, mas naquela época já era bastante. E é a mesma coisa, de lá pra cá,
o que ficou marcado na memória foi só o que prestava. Eu vi muito lixo que eu não me lembro, e sinceramente eu nem faço questão de lembrar, sabe? Só que a produção de lixo sempre teve aí, só vai aumentar mais. As coisas boas vão continuar se destacando. Mas eu acho que elas vão acabar perdendo espaço. Eu também acho. Elas vão perder espaço no sentido que vai ser mais difícil achar, porque com mais coisas as pessoas vão ler mais coisas. Vou pegar um exemplo aqui, ó, Fullmetal Alchemist. Fullmetal Alchemist é muito bom. Antes de vir pro Brasil, ele já era febre aqui no Brasil. Não teve propaganda falando, venha ver Fullmetal. Foi como? Deixa eu ver esse anime aqui que tá saindo. Não, mas calma, há detalhes, é porque era a única coisa que a gente assistia na TV, né? Tinha antes de vir pra TV. Tudo bem, as únicas fontes que a gente tinha basicamente de informação eram fóruns, que era muito nichado, a gente não via as propagandas da forma que a gente vê hoje, e a gente ia pra evento de anime e via as pessoas, e a influência entre pessoas era muito forte. Sim, e por causa de que a inteligência artificial agora, as pessoas não têm mais amigas. Não é isso, é porque hoje a gente tá competindo muito com marketing digital, a gente tá competindo muito com a centralização que a gente tem das fontes pra assistir anime, etc, que é na Crunchyroll, né? E aí a Crunchyroll tem basicamente um domínio muito grande do que ela tá explorando, ela tem a coleta de dados, etc, ela consegue prover outras coisas baseadas nas preferências das pessoas, né? Então eu acho que a gente tá muito fadado a não conhecer várias obras. Não, mas isso até hoje em dia. É inevitável com ou sem AI. Conhecer ou não conhecer obras. Mas vai piorar e eu acho que a projeção da IA fudeu, assim. O resumo do nosso papo então, a indústria da IA, da indústria dos animes vai ser impactada pela IA porque a maioria das coisas que poderão ser geradas por braços, etc, por processo manual, vão ser substituídas pela IA, ponto. Independente do que seja. Roteiro, desenho, arte, enfim, certo? Uhum. E que IA não é arte, a gente pode concordar nisso, né? Não concordo, não. Você acha que não é? Você acha que IA é arte? Claro que sim. Por quê? Do mesmo jeito que fotografia é arte. Quando surgiu a fotografia, você acha que os caras falavam o quê? Não, mas tinha um processo humano envolvido, tinha um sentimento. Quando você tira uma apertar um botão. Não, quando você tira uma foto, você tem a questão da iluminação, a posição, né? Tem toda uma técnica de fotometria que você identifica o que eu quero representar nessa foto. Qual que é o sentimento que eu quero trazer? Mas você percebe que o ponto da galera, quando tava surgindo essa fotografia assim, em larga escala, tinha o mesmo sentimento? E hoje em dia o paradigma mudou e foto é arte? Tá bom, a gente não sabe em relação ao futuro porque ele pode mudar o paradigma, mas, nossa, o trabalho da IA, a participação manual é quase nulo. É simplesmente a regulagem da rede neural. Essa é a sua visão de agora, mas daqui a um futuro, a humanidade, ela pode olhar com outros olhos, né? É isso que eu tô falando. Eu acho que é muito cedo você virar e falar se é arte ou não. Porque os paradigmas da sociedade mudam. Hoje ela não é, ponto. Eu não sei no meu futuro, mas hoje ela não é. Porra, há 100 anos atrás, gay nem era gente. Que bom que mudou, né? Não, eu sei. É que aí a gente tá distorcendo um pouco as coisas, porque eu tô falando de IA, né? E IA, pra mim, o ponto é o fator humano. E o fator humano por causa dos sentimentos. E a gente não tem como representar sentimentos por uma fórmula matemática. A menos que seja, sei lá, por reações químicas, etc. Mas hoje a gente não consegue modelar isso dentro de um contexto computacional. Então, pra mim, a falta de fator humano implica na falta que não é IA, não é arte. Sabe? Geração de imagens não é arte. Mas assim, por exemplo, uma escultura impressa numa impressora 3D. É arte? A escultura foi modelada por um ser humano. Se foi, eu acho que é. E se ele pegou um molde da internet? Ainda foi modelado por um ser humano. Porque alguém fez aquele molde, certo? E se foi uma IA que desenhou ela? Então pra mim não é. Mas como você vai saber? Então, esse é um problema. Tá vendo? Esse é um problema. Na teoria aplicaria o teste de Turing, mas nesse caso eu não consigo. Porque se o ser humano não consegue, pela definição, se ele não consegue identificar, então ele foi feito por um sistema inteligente tal qual como humano. E se foi feito por um sistema inteligente tal qual como humano, então é arte. Pela definição formal. Mas é complicado, é complicado. Tá vendo? Porque a gente tá num momento de mudança de paradigma. Que a gente só vai ver a resposta disso lá na frente. Eu só acho que é muito cedo virar e falar uma coisa é arte ou uma coisa não é arte. Tipo, eu entendo a galera que desenha, obviamente. Eles não estão errados, por isso eles vão puxar a sardinha pro lado deles. Natural. Eu só acho que é muito cedo virar e cravar. A IA não é arte. Você pode não gostar da arte dela, né? Sim. Agora, essa outra definição é um pouco maior, né?
Justo. Mas eu queria aproveitar um momentinho pra vocês, porque mesmo que a gente fale, tem coisas que a gente não consegue identificar se é IA ou não, eu gerei umas sinopses de roteiros de anime no ChatGPT. Uhum. Vamos lá. E aí eu queria ler pra vocês, pra ver o que vocês acham, se faz sentido, se não faz, tá? E vamos ver o que vocês assistiriam ou não, o que vocês mudariam. Eu vou tentar fazer uma forma bem rápida pra ver se faz sentido. Olha só, coloquei, gere uma sinopse de um anime de luta genérico. Aí gerou um anime chamado Sangue Ardente Despertar das Almas. Parece até filme de Sessão da Tarde, tá? Mas é isso mesmo, é um título de anime. Em um mundo onde habilidades extraordinárias e forças misteriosas coexistem, surge um torneio lendário conhecido como Despertar das Almas. Olha só, que clichê, meu Deus do céu, ele já pegou clichê do clichê dos animes de shonen. Já começou com torneio. Caramba, a audiência tava baixa mesmo, vamos lá. Não, mas Boku no Hero já começou com torneio logo de cara também, né? Neste anime de luta eletrizante, acompanhamos o protagonista Ryuji, um jovem destemido com um passado sombrio e uma sede insaciável de se tornar campeão supremo. O grito dele é PlayStation. Ryuji, não é Yuji, é Ryuji. Mas poderia ser. Inclusive, nossa, eu vou me mandar depois. Eu gere uma sinopse de anime onde o protagonista trabalha na SBT e sorteia PlayStation para as crianças, só pra ver o que ele sai. E Ryuji descobre que tem um poder de habilidade chamada chama interna, determinado a dominar essa força e superar os traumas que a atormentam. Ele se inscreve no torneio, enfrentando os rivais formidáveis e perigosos. Aí ele fala, Yafa ali, né, que ele vira amigo da galera, os amigos dele vão enfrentando... os clichês, poder da amizade, né? Poder da amizade, enfrenta obstáculos, etc. E aí, quanto mais ele se aproxima do Despertar das Almas, mais ele aprende sobre trabalho em equipe e confiança nos outros. Sim, mas você percebe que ele fala tudo, mas não fala nada? Esse que é o problema. Pegou os maiores clichês que tem aí, cara. Mas é que eu falei pra ele ser genérico, tá? Eu falei, faça um anime de luta genérico. Não, mas até quando você não pede pra ser genérico, porque eu já fiz o teste assim pra gerar campanha de RPG, sabe? Uhum. Inevitavelmente eles, por exemplo, nesse caso aí, ele fala assim, não, aí ele vai se aproximar e fazer amigos. Você percebe que o importante não é o fazer amigos, mas o como é essa jornada? Quando a gente tá falando de história. É isso. Mas olha, aí eu coloquei assim, só pra ser mais específico, gera a sinopse de um anime de vôlei. Queria saber o quão próximo ele vai ser de Haikyuu, né? Vamos lá. O nome que ele deu foi Além da Rede, Alcançando as Alturas. Além da Rede Alcançando as Alturas é um anime de vôlei inspirador que mergulha os espectadores no mundo competitivo e apaixonante desse esporte. A história segue a jornada de Hinata. Um jovem determinado a provar o seu valor e alcançar seus sonhos e se tornar um jogador de vôlei. Mas é bem genérico. Ele fala, Hinata, apesar de sua estatura baixa, possui um talento excepcional para saltar. Aí ele copiou o Haikyuu. Ele pegou o padrão que funciona, que é mais falado, né? É isso. Mas é porque eu acho que só tem Haikyuu de anime de vôlei, né? Então... Você pegou no ChatGPT, né? Eu vou te falar uma coisa, assim, que eu não sei se você tá ligado. Que eu tava vendo no YouTube um desses investidores, sabe? E ele tava explicando que o ChatGPT não é nem um pouco confiável. Ele guarda contexto de várias outras informações. Não, ele inventa conteúdo. Não é que ele inventa, ele não tem capacidade de inventar. O cara foi lá e fez o teste, falou assim, por exemplo, eu vou falar aqui que ele é um cara rico aqui do Brasil, tá? Só pra constar. Tem coisas dele na internet. Aí ele mandou assim, você sabe... Ele falou pro ChatGPT falar sobre ele. O cara inventou, tipo, como o cara começou a vida dele. O ChatGPT virou e falou assim, não, esse maluco não sei o que, tal, fundou a empresa e ele só tinha R$100. Porque a maioria dos investidores fala isso, né, da galera que é... não, mas ele inventa, ele inventou, eu não tenho informação, eu inventei aqui. Ele não tem capacidade de inventar, ele vai se basear em algumas outras coisas que ele vai chegar que eu acho que é mais próximo, né, a maior chance de acertar, o ponto é, ele vai te dar uma resposta. Que não é verdade. Não necessariamente é certa. Inclusive, fica aí pra quem brinca de ChatGPT, toma cuidado com isso, tá? Ele vai te responder alguma coisa, mesmo que essa coisa esteja errada, mas ele vai te responder. Mas, olha, eu gerei uma sinopse de um anime que esse eu assistiria. Eu coloquei assim, gera a sinopse de um anime genérico em que o protagonista é transportado para um mundo onde os otakus dominaram o mundo. Aí ele falou assim, Otakus Realm, a fantasia dos fãs. Ele falou que é um anime de aventura e comédia que nos leva para um mundo alternativo onde os otakus, pessoas apaixonadas por anime, mangá e cultura pop, governam a sociedade. Nessa realidade peculiar, acompanhamos as jornadas de Yuji, um estudante comum que é misteriosamente transportado. É a porra de um Isekai, né? Ao acordar no novo ambiente, Yuji se vê cercado por personagens de anime ganhando vida, a cidade repleta de referências e costumes otaku. Cara, isso já me dá um medo, sabe? Você imagina um mundo onde tudo é liberdade? Todo mundo fala com referência de anime, que pesadelo. Não, aí come melona no café da manhã.
Imup, né? Imup, é. Eu tô pensando se você vai dar bom dia, aí chega aquela pessoa bem cringe e fala Yamete Kudasai. E aí dá força a voz, assim, sabe? Fica tremendo pra tentar fazer uma voz fininha. Não, que inferno. Começa a chover todo mundo com o guarda-chuva de espadinha, assim. Então. Aí ele fala, em uma cultura onde os eventos de anime e cosplay são a norma. Então, a norma é todo mundo usar cosplay. O errado é você usar social, roupa, sabe, camiseta de algodão padrão, assim. Você tem que se basear em anime. E se você vai fazer cosplay de alguém que usa social? Então, você vai saber. Você buga Matrix, cara. É isso. Incrédulo, mas empolgado, e hoje embarca uma jornada para compreender o mundo no decorrer da história. Faz amizade com otakus carismáticos e habilidosos, cada um especializado em um diferente aspecto da cultura otaku. É muito engraçado isso. Imagina você ter um grupo de amigos em que sei lá, é baseado em cosplay, sabe, entende tudo sobre cosplay, o outro entende tudo sobre mangá, isekai. Mangá e jogos, pronto. Game, etc. Mano, esse é Genshin, cara. Tá parecendo Genshin agora. É que Genshin é só mangá, né? Aí cada um tem cada um especialista de cada coisa. Um é cosplay, o outro é mangá. É verdade, você tem razão. É outra game. Tem até intrusa, pô. E a garota que é normal. Tem razão, é bem Genshin mesmo. Mano, Genshin você cai. Caralho, mano. Achei engraçado essa parte ali. Enquanto o Yuji mergulha cada vez mais nesse mundo, ele descobre segredos ocultos. Confronta antagonistas que desejam destruir a cultura otaku e desvenda a verdade por trás da chegada desse lugar. Então, assim, tem gente querendo destruir a cultura otaku, é isso. É a Globo. Porque toda vez que faz uma reportagem, fala merda. É isso. Adorei, assistiria isso aqui. E depois eu só mandei ele gerar a sinopse de um anime onde o protagonista é entregador do iFood. Aí ele deu o nome de Hiroshi. Achei curioso. Ele falou que é entregador famoso do serviço de entrega de alimentos Food Express. Hiroshi é um nome bem comum. É um nome comum, sim. Ele fala, Hiroshi enfrenta desafios únicos, desde clientes exigentes e situações imprevistas e encontros inusitados. Ele forma laços especiais contra os entregadores e funcionários. E, além dos obstáculos, lida com dilemas pessoais em busca para ele equilibrar sua vida pessoal e profissional. Interessante isso. Na real, eu assistiria isso, cara. Um cara fudido, etc. Faz o seguinte, pede pra ele gerar um anime de capturar monstrinhos, onde os monstrinhos são eletrodomésticos. Peraí, então. Gere a sinopse de um anime de monstrinhos. De capturar monstrinhos. Tá, vamos deixar bem claro. De Pokémon, porra. Monstrinhos, onde os monstrinhos são eletrodomésticos. Eletrobeasts. Caramba. Adorei. A batalha dos eletrodomésticos. Ele tem que ter um subtítulo pra tudo, né? O fato de que eu tô usando o ChatGPT em português implica que ele aprendeu que todo título de alguma coisa em português tem que ter subtítulo, sabe? Isso é culpa da TV aberta. Street Fighter, a batalha final, sabe? Alguma coisa assim. Por aí mesmo. Electro Beasts é um anime de aventura e ação que se passa em um mundo de eletrodomésticos. Ganha vida e se transforma em monstros poderosos. Aí ele deu o nome do protagonista, chama Hiro, um jovem aspirante treinador de Electro Beasts em sua jornada em uma missão para capturar e treinar diversos eletrodomésticos. Foi bem genérico, na real. Eu queria ver. Imagina, ele vai capturar um ferro de passar e não sei, um fogão. Mas bem, mano, tudo é Rotom, então pode ser simplesmente... É que depende do lugar que você tá. Por exemplo, se você for no inferninho, vai ser outro tipo de eletrodoméstico que ele vai ter que capturar. Pode acontecer. Ele capturar uma piroca elétrica, mas... Exatamente. Eu só perguntei pro chat de GPT, sugestões de animes pra gente falar em podcast. Lembrando 2021, né? Então, Shingeki Kyojin, Fullmetal Alchemist Brotherhood... Já fizemos? Já. Death Note, todo mundo faz. Boku no Hero Academia, todo mundo faz. Naruto, One Piece, Steins Gate, Shigatsu, Cowboy Bebop e Demon Slayer. Já fiz a maioria desses daqui. Uma parte dessas daí, na verdade. Uma parte, mas eu tô surpreso que ele colocou em Steins Gate aí. Steins Gate é bem popular, né? Não sei em que parte. Talvez. Não sei. Aqui no Brasil é popular o suficiente, não sei. Não sei. Faço ideia. Mas ele é popular. Pra você que ouviu até agora, não deixe de conversar conosco sobre tudo o que você achou sobre o tema, né? Se você concorda ou discorda com a gente, se o ChatGPT ele vai ou não substituir alguns trabalhos da indústria, né? Se vai, quais os trabalhos, né? Se você acredita que IA é arte ou não, né? Entre outros tópicos, né? Não deixe de comentar nas nossas redes sociais ou entre no nosso servidor do Discord e discuta conosco, né? A sua opinião é super importante. Não deixe de curtir, deixar as estrelinhas do Spotify, curtir se você está vendo como vídeo no YouTube, se inscrever nessas duas redes e também seguir a gente nas redes sociais, né? Como o Jim sempre fala, não deixe de compartilhar esse episódio com seus amiguinhos, tá? Essa é a sua missão. Exatamente. Roubei sua fala, Jim. Tá bom.
Então eu quero ser o rei dos piratas. E gere sinopses de anime no chat GPT e manda pra gente também, que agora eu tô super curioso. Eu quero saber o que a galera assistiria baseado no que a IA falou pra você. Então acho que é isso, gente. Valeu, até a próxima. Falou, galera. Falou!